negros, escravos fugidos da escravidão. Quilombo não é só isso. Quilombo é uma sociedade de pessoas que se organizavam e se organizam de várias maneiras, artisticamente, politicamente. É muito mais do que isso. Combinado? No Brasil foram mais de 300 anos de massacre nesse modelo, né? Teve aí o Brasil, para quem não lembra, foi um dos últimos a abolir a escravidão. Na verdade, teve lá uma assinatura de papel, né? Na prática, na realidade, isso não aconteceu. As pessoas ficaram jogadas na rua, né? E apesar da escola não trazer esses dados históricos, essas informações, e ainda hoje capengar em relação a isso, as pessoas pretas que estavam vivendo nessa situação, elas resistiram. E resistiram e muito. Elas se comunicavam na calada da noite, no olhar, no silêncio, para conseguir fugir. E por que esses quilombos foram e ainda são importantes, né? Como que essas pessoas viviam ali, de que maneira elas se organizavam e por que elas fugiam? Para que elas fugiam? Parece uma pergunta que a resposta é óbvia, mas num país como o nosso, sem muito letramento racial, eu sempre entendo que a gente precisa sempre responder o que para mim, por exemplo, é óbvio, mas às vezes para o outro não é tão óbvio assim, já que a gente tem um buraco muito grande aí nesse período da história de entendimento do que aconteceu. Apesar de que eu acho que isso é intencional, né? O desinteresse, a falta de informação sobre, ele é intencional, ele é de propósito. E a galera fugia pra quê, né? Pra viver em paz, pra ter um pouco de respiro, de posso viver aqui, neste lugar, nesse territóriozinho aqui do meu jeitinho, colocar as minhas danças, colocar minha capoeira ali, o meu candomblé ali, os meus orixás, as minhas roupas, os meus temperos, viver na coletividade, as minhas ervas, plantar a minha mandioca, simplesmente para poder viver. É isso que nós queremos até hoje, poder viver em paz com a nossa cultura, com os nossos valores, com a maneira como a gente pensa a sociedade. Só isso, e mesmo assim tá bem complicado. Vocês complicam, sempre complicaram a nossa vida nesse território, mas a gente tá aí, hein? A galera se organizou nesse espaço que a gente chama de quilombo a partir da memória ancestral de África, que veio no nosso corpo. Fomos arrancados de lá, mas quando eu falo da memória ancestral de África, tem a ver com a cultura, com a espiritualidade, com a arte, com isso tudo que eu já falei. Então, fizemos a África no Brasil da maneira que foi possível fazer, sem romantismo em relação a isso, mas foi isso que aconteceu. Foi do jeito que foi possível fazer, no território que a gente encontrou, mata adentro, para conseguir viver da maneira que a gente acreditava que era possível, ter um mínimo de dignidade, de humanidade, já que estávamos aqui sem essa perspectiva, né? Porque já estava dado de que essas pessoas, de que os meus ancestrais não eram humanos, não eram pessoas.